Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposa Tatiane, que tá com as crianças agora para que eu possa gravar esse podcast. E esse é o Trechos do Parenta. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que o podcast Parentalidade Preta não acabou. A gente estava de férias, eu tirei umas férias aqui para descansar da produção, como você deve ter ouvido no último episódio. E agora eu tô de volta. Então eu preciso muito agradecer a você que ficou aqui no feed, escutou outras coisas, esperou a volta e agora a gente tá voltando. As temporadas do Parentalidade Preta seguem as temporadas do Parenta. Então, ano que vem a gente volta com o Parenta para uma próxima temporada. Isso não significa que a gente não vai ter podcast aqui. Os outros podcasts da grade se mantêm. O Resenha, o Cantinho do Café e agora o Trechos do Parenta, que é esse programa que você está ouvindo aqui. E se você nunca ouviu nenhum episódio do podcast Parentalidade Preta, principalmente o Parenta, que é o nosso carro-chefe, eu recomendo que você escolha qualquer um aí do seu feed e bote pra tocar. Ele tem um formato muito peculiar que eu me orgulho muito. A gente faz um audiodocumentário inicial que fala sobre o tema que a gente vai discutir com o convidado que vai vir aqui abrilhantar essa troca. Então eu espero que você, que nunca tenha ouvido Parentalidade Preta antes, ouça isso aqui e volte lá no feed, escute qualquer parenta, escute a nossa programação, porque tem com certeza alguma coisa que você vai gostar muito. E isso não é pretensão minha. Na verdade é assim, eu sei que você vai gostar. Outra coisa que também não pausou foi a nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra lá no apoia.se/parenta, apoia.se/parenta. Lá eu te explico passo a passo o porquê e como você pode apoiar essa iniciativa, que é o Parentalidade Preta, a crescer e atingir mais pessoas. Se você bem conhece a gente, já sabe o que a gente está fazendo e a gente precisa exponenciar isso cada vez mais. Então considere apoiar o Parentalidade Preta, garantir a nossa autonomia financeira e fazer com que a gente consiga impactar mais pessoas e chegar a mais gente possível. Só você pode fazer isso. E hoje eu vou deixar você com um trecho do Parenta 19 com a minha amiga Carol, a Dandara Suburbana, falando sobre o amor, é claro. Então segura aí, aperta o cinto, porque para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Eu tenho certeza que você já ouviu essas palavras em algum lugar. E aqui vão elas mais uma vez. O amor, entre parênteses, é o não querer mais que um bem-querer, é um andar solitário entre a gente, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Luís de Camões. Na língua Cã, a palavra usada para nomear um escravo, no sentido que o Ocidente lhe atribui, é odonkor, que se refere a alguém que pode ser comprado e vendido no mercado, uma mercadoria. De todos os termos que descrevem a servidão involuntária, a coa, que significa sujeito, assistente ou escravo, a oa, que é a penhora resgatada por causa de uma dívida de um parente, a quiere, alguém escravizado como punição por um crime, domum, um prisioneiro de guerra. Odonkor é o único depreciativo e estigmatizante. É o que caracteriza desonra e vergonha. Entretanto, a etimologia de odonkor não pode ser encontrada em palavras como idiota, estúpido, imbecil, palhaço, pateta ou bárbaro. As origens da palavra odonkor estão nas palavras amor, odo, e não vá, nintininká, odô nitininká, porque amo você, não vá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Epístola de Coríntios 13, 4, 7. O amor encoraja o esquecimento, que tem o objetivo de levar embora o passado do escravo. O amor cria um espaço para o estrangeiro, domestica pessoas que estão do lado de fora da casa e não são do mesmo sangue. Nos escravos, suaviza a perda da família, transforma senhores de escravos em pais e mães. Possuir pessoas e reivindicar parentesco são a mesma coisa. Assim, amor não pode ser separado da despossessão ou da propriedade de pessoas. A afeição talvez amenize a dor da desonra, mas não a apaga. O escravo não desfruta dos direitos e títulos das realezas e dos nobres, aqueles que são os legítimos herdeiros da linhagem. O amor estende a capa do pertencimento e
e cobre a origem do escravo, que reside em atos de violência, mas não remedia o isolamento de ser separado dos seus parentes e de ter negado os seus ancestrais. Não vá, fique imóvel. Essas são as ordens do Senhor. A escrava deve ser colocada no seu lugar, ou seja, ficar em seu lugar. O amor não se porta inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ainda diz a Bíblia. O sentimento de não pertencer ou de ser um elemento estranho está no cerne da escravidão. Amor não tem nada a ver com isso. Amor tem tudo a ver com isso. A frase da Saidiya Hartman, né? É um fragmento aí do livro dela que se chama Perder a Mãe, uma jornada pela rota atlântica da escravidão. E quando eu li, assim, esse trecho, né, que tá lá, para quem tem o livro, tiver a curiosidade de ver, tá lá na página 110, 111, que é o capítulo 4 do livro, que se chama Venha, Retorne, Criança, em que ela tá chamando, dizendo que a gente tem crianças que precisam retornar para as suas mães, né, para sua mãe de origem, que é essa mãe África, do qual fomos apartados e também incentivados a esquecer quem a gente é. Então, tem algo, né, que o livro fala muito sobre essa noção de amor, é que é esse amor do esquecimento. E aí, isso dá um triplex na minha cabeça. E a partir de agora, você vai ouvir as palavras da nossa convidada a respeito do tema de hoje, o amor romântico. Porque ao mesmo tempo que o senhor de escravo e a senhora de escrava se colocava nesse lugar de mãe, e como isso é forte no nosso presente, quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho doméstico, como resquício dessa escravização. E quantas vezes eu vi mulheres negras, trabalhadoras domésticas, dizerem, apesar de todas as violências, né, que estavam perpassando ali suas existências, mas de estar, às vezes, 30 anos trabalhando numa casa e dizer assim, aí você tem... Enfim, vou dar um exemplo concreto que eu gosto de trazer para a vida concreta. Eu tenho um dos meus grandes amigos, a tia dele, as duas tias dele, trabalharam a vida inteira em casa de família, né, como a gente chama, como trabalhadoras domésticas na casa de um senhor, né, que hoje está muito velhinho, tem na beira dos seus 90 anos. E aí a gente marcou um dia um almoço com elas e elas estavam completamente consternadas. Esse senhor agora tem 90 anos, elas têm por volta de 65. Desses 65 anos delas, uma tem 65, outra tem 68, elas trabalharam pelo menos 45 anos na casa desse senhor. Então, ou seja, é uma vida inteira, né? As duas. E aí elas estavam muito arrasadas, porque elas falaram, tadinho, a filha tirou ele do apartamento da Vieira Solto, que era um apartamento imenso, para um apartamento pequenininho no Leblon, isso é um absurdo, ele tá revoltado, se sentindo muito mal, porque perdeu o seu conforto. E a gente olhando aquela narrativa, e meu amigo, assim, estarrecidos, e elas falando, e elas falaram, não, mas ele é como um pai pra gente, né? A referência que elas têm de paternidade parte desse homem, que elas chamam de Senhor. Mas, ao mesmo tempo, elas colocam o tempo todo, não, mas é isso, ele tá lá no apartamentinho do Leblon, ele também quer dar conforto pra gente, porque a gente é quase da família. Aí um dia a gente foi lá, ela levou a gente, porque eles fizeram questão, né, os patrões, de que a gente fosse comer lá na casa, né, de que a gente estivesse na casa, né, e para recebê-los, receber tanto o sobrinho, que elas falavam tanto, elas não tiveram filhos, elas não se casaram, elas não tiveram a sua família. A família delas é aquele núcleo, né? Então o sobrinho, que é esse meu amigo, meio que virou o filho, né? De alguma forma. E eu, como morava com ele, melhor amiga, então, né? São a minha família, não, queremos conhecê-los e fomos lá. E aí é impressionante, porque é óbvio, eles trataram a gente, né? Com toda, não, vocês fiquem à vontade, a gente tá fazendo aqui um almoço de família. E elas não paravam de servir nem um minuto.
elas estavam o tempo todo preocupadas se tinha sobremesa, se tinha talher, em ir na cozinha, em pegar, em servir, em ser, né? Aí, tipo, sei lá, né, um dos patrões lá, que já é o filho desse senhor, queria um café. Aí ela, não, vou fazer o café agora. Aí ele, não precisa. Ela, não, vou fazer. Não tem nenhuma insistência, tipo, deixa que eu vou fazer o café, fique aqui com seus sobrinhos. Não, é tipo, então tá, se você tá insistindo, né? E toda aquela relação ali de servidão permanente, né? Mas ao mesmo tempo ela fala, não, mas ele é um pai, né? Então quando eu li isso da Saidie, e essas são histórias comuns, dei um exemplo, mas são histórias extremamente comuns. Quando a Saidie fala sobre isso, que senhores de escravos e senhoras de escravos se converteram em pais e mães através dessa definição da escravidão, dessa relação que passa pelo amor e pelo afeto. Então, porque eu te amo, não se vá, que é aquela coisa. Minha filha não come se você tirar folga pra babar. Minha filha só come com você. Fulana, Lourdes, minha filha tá com febre porque você foi passar o fim de semana em casa com seu filho. Será que você conseguia vir antes? Olha como a fulana ama você. Ela tá com febre porque você não tá aqui. Né? Olha como a gente te ama, né? Então é o tempo todo isso, eu te amo, não vá, te amo, você não pode ter sua liberdade, te amo, você não pode construir a sua vida, a sua autonomia, as suas redes afetivas e aquele sentimento de gratidão permanente que estão nessas trabalhadoras, que é sempre tipo, não, mas fizeram tudo por mim, não, ajudaram meu filho, não, mas eu sou quase da família, e ao mesmo tempo não tá lá no testamento, né? Porque é sobre isso, né? Não tá naquele testamento, não quer naquela linhagem, né? E ao mesmo tempo, pensando para relações, para além das relações diretas de escravização, escravidão, tem várias questões aqui. Quando a gente fala nessa construção de amor romântico, e desse amor romântico que está muito baseado no controle, né? Quando a gente vai para o amor romântico, na construção do controle, ou seja, porque eu te amo, eu faço tudo por você. Porque eu te amo, eu não deixo que você faça nada. Porque eu tenho medo de te perder. Então não vá, fique aí, fique imóvel, não viva a sua vida, não tenha seus amigos, não construa sua autonomia, não estude, não use as roupas que você quer, não vá onde você quer, fique comigo, viva o que eu quiser que você viva, viva em função de mim, em função do que eu sou, que é o que constrói os contos de fada, né? Então, as mulheres não têm, por exemplo, nos contos de fada, as princesas, elas não têm autonomia da escolha, elas são escolhidas, e elas esperam a vida por isso, por serem escolhidos. A partir desse movimento de ser escolhido e salva, né? Porque também tem isso, é uma atitude passiva de ser salva. Eu preciso ser salva. Alguém vai vir, vai me resgatar, vai me salvar, e a partir dali eu vou ter uma gratidão e eu vou ser eternamente servil dentro daquela relação, daquele relacionamento. Então as mulheres, elas devem ser servis aos homens. E a gente tem, é um discurso, é uma narrativa. A mulher deve ser submissa ao homem, porque o homem, ele é o quê? O chefe de família, dentro dessa concepção da família burguesa, né? Dentro da família burguesa, o homem reproduz o que o Estado reproduz a nível macro. No nível micro, é o chefe da família. Então ele é o chefe, então ele manda na esposa, ele manda nos filhos, nas filhas, né? É uma relação de autoridade e não uma relação de construção coletiva, tanto na criação das crianças, como também nesse relacionamento afetivo sexual, né? E aí é o quê? A gratidão, porque é isso, tem que agradecer. E isso vai se reproduzindo das mais variadas formas. Um amor romântico que ele parte exatamente dessa ideia de que se eu amo, não tem liberdade, do amor contrário à liberdade, né? Então quando ela fala que a escravidão tem tudo a ver com amor, que não tem nada a ver com amor, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com amor, é porque depende da definição de amor que a gente está trazendo. Se a gente está pensando em Odonkor, ela se surpreende porque ela imagina que Odonkor, quando foi para a etimologia da palavra, ela faz muito esses movimentos de etimologia, que eu gosto muito também, da gente ir na origem das palavras. Ela imaginou que tivesse uma polissemia ligada a um pejorativo profundo, porque é uma relação muito desvalorizada, é colocar seres humanos como mercadorias, né? Existem muitas outras relações de servidão involuntária que têm outras definições, e essa é a pior, né? Em algum outro momento do livro ela conta, por exemplo, que Odonkor é tão ruim, é um nome tão ruim, que, por exemplo, as mães que não queriam perder seus filhos ao nascer e tinham medo que espíritos viessem buscar os seus filhos, né? Que tem a ver com a espiritualidade, com essas tradições de matriz africana, né? Proteger os filhos nos primeiros meses, porque, enfim, alguns espíritos podem levar as crianças, etc. Tem a ver com algumas tradições específicas. Elas chamavam os filhos de Odonkor, porque Odonkor é algo tão ruim que nem os espíritos iam querer levar a criança.
Então era uma forma de proteger, né? Então, olha o que significou essa escravidão atlântica? O que foi esse tráfico transatlântico negreiro, né? A que ponto, a que diminuição de existência e humanidade nós fomos submetidos e submetidas, né? E o que amor tem a ver com isso? Amor foi uma das justificativas das manipulações narrativas criadas para que a gente acreditasse em algum momento de que a gente poderia ter, a partir dessa sociedade ocidental colonial, uma referência de paternidade e maternidade, uma referência de família, que a gente não precisava da nossa existência, da nossa ancestralidade africana, que ela não servia, que ela era bárbara, era errada, demoníaca, né, criminosa. Então, que a nossa referência deveria ser o modelo de família, de afeto e de construção de relação do mundo ocidental, da sociedade ocidental. Então, nós poderíamos ter novos pais e novas mães, por exemplo, deveríamos abandonar os nossos nomes, então batizados e batizadas a partir de nomes cristãos, né, de nomes brancos, com sobrenome dos senhores. Olha como isso leva a gente para tantos lugares. Por isso que a gente tem um sobrenome dos senhores, porque a gente não é só uma relação de propriedade, é uma relação de família, entre aspas, mas de família, onde o nosso lugar é esse, da mais alta servidão, podridão, ou seja, de tudo que não serve de mercadoria, mas ao mesmo tempo com um discurso que é, tipo, você tem meu sobrenome, né? Os escravos do Silva são a propriedade, mas ao mesmo tempo também tem uma narrativa de estamos com você e etc. Que era a narrativa criada também para as pessoas que eram escravizadas e ficavam dentro da casa senhorial, a narrativa criada para as amas negras, a narrativa criada para os capitães do mato, né? A narrativa criada para os filhos bastardos, né? Então, você vai criando aí uma narrativa de afetividade, é a mesma narrativa da democracia racial. É essa, não tem racismo no Brasil, porque somos todos iguais, somos uma sociedade diversa, se todo mundo convive. Por que as pessoas falam, eu não sou racista, minha esposa é negra? Eu não sou racista, meu filho é negro. Porque a gente aprendeu nessa lógica ocidental colonial que amor é controle, amor é posse. Então, eu posso justificar e dizer que eu não sou violento porque tem amor. Então, a gente acredita e reproduz que onde existe amor, mesmo esse amor posse e controle, não há violência. Então, por isso que a gente tem um monte de casos de abuso sexual dentro de casa, por exemplo, com mulheres, né, ainda na infância, e isso ainda é um pacto de segredo entre as famílias. Como diz Grada Quilomba, é o famoso quieto como é mantido ou deixa quieto, que é essa frase oriunda da diáspora africana, que é o não vamos falar sobre isso. Existem pactos de silêncio nas famílias, na sociedade brasileira, do que a gente não vai falar. A mesma coisa em relação ao racismo. Então, assim, eu não sou racista porque eu me relaciono com uma mulher negra. Eu não sou racista porque eu casei com uma mulher preta, porque eu tive um filho preto. Ou seja, as relações de amor e afeto mascarando essa violência, né, que na verdade está ligado ao não pertencimento, ao não lugar, a uma permanente transitoriedade de estar num lugar que não é o nosso e ao mesmo tempo que nunca vai ser, porque quando você é quase da família, você não é da família, nunca vai ser da família, mas você também não rompe com a condição, não pode, ou muitas vezes também por uma escolha, que obviamente pode ser consciente ou inconsciente, não vai romper com aquele espaço porque é o seu referencial. Então, eu tenho aqui esse apoio e essa proteção desse meu Senhor. Se eu saio daqui, eu vou para onde? Qual é meu referencial? Aonde está a minha referência? Aonde está a minha territorialidade? Aonde está a minha identidade? Se eu fui forçado o tempo todo ao esquecimento. E o amor romântico tem tudo a ver com isso. Porque a ideia do amor romântico é exatamente o esquecimento do quê? De si próprio, né? Eu esqueço de mim, eu esqueço quem eu sou, para poder estar sob controle do outro, para poder estar sob controle da outra, para poder ser salvo pelo outro. E eternamente grato por essa situação. Ou seja, eu ainda preciso ser muito grato, porque era muito pior, eu podia estar sozinha, eu podia estar abandonada, né? E agora eu tenho aqui uma família, né? Só que é uma família com um monte de violências. E eu te bato porque eu te amo muito. É por isso que você apanha, eu te amo muito. Eu tenho ciúme porque eu vou bater em você e eu vou te agredir porque você é minha posse.
E eu amo muito você, eu não quero que você vá embora. Por favor, não vá embora, né? E uma série de violências que vão sendo reproduzidas nessas relações, né? Então, os contos de fada trazem essa narrativa pra gente. A construção, muitas vezes, também de uma relação, né, que é essa do amor romântico, que traz também uma instantaneidade, ou seja, de que você não constrói uma relação, essa relação é construída, é o amor à primeira vista, de que existe um clique mágico entre pessoas que vai fazer esse amor acontecer. E a partir disso, não é uma construção, mas é algo que é mágico. Então eu uso o discurso do mágico para poder tirar a construção e tirar também a lucidez. Porque se é construção, eu observo os problemas, eu observo, se eu estou construindo uma casa e tem uma viga que ela está torta, eu vou olhar. Agora, se é uma mágica, não tem problema, não pode ter problema. Eu não posso olhar a viga torta, a parede descascando, o vazamento do teto. Então, eu não posso identificar os problemas, inclusive para decidir se não vale nem a pena continuar aquela construção daquela casa, se ela vai cair, ela vai ruir. Então, é melhor eu ir embora dali, para não ser soterrado. Não, se é mágica, se é só um sentimento puro, abstrato, e ele acontece de forma inerente e quase que instantânea entre as pessoas, então eu não preciso estar atenta aos sinais, eu não preciso questionar, e qualquer coisa vai ser justificada a partir do argumento do amor. Então, eu não vou embora porque eu amo, não vá porque eu te amo, né? E a partir daí a gente tem esse amor posse, esse amor controle, esse amor domesticação dos corpos, das existências, das autonomias, que ele vai desde as relações afetivo-sexuais, as relações de parentesco, as relações de trabalho, as relações, enfim, de escravidão, estrito senso, e aí sem questionamento. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse trecho do Parenta. A gente se vê daqui a 15 dias com outro trecho. Até lá, dá uma escutada em tudo que você puder aí da grade e considere colaborar na nossa campanha de financiamento coletivo. Eu vou te dizer que eu tô morrendo de saudade de produzir o Parenta, porque eu adoro pesquisar e aprender coisas e trazer pra cá. Só que agora a gente tá precisando focar em algumas outras instâncias do Parentalidade Preta. E como eu sou um só e gravo nesses momentos em que tá todo mundo dormindo, eu vou ter que dar uma segurada aqui. Mas eu não vou deixar de compartilhar alguns trechos que eu acho muito bacanas. E se inclusive você quiser ver algum trecho destacado aqui no Trechos do Parenta, me chama lá na DM do @Parentalidade Preta. Eu com certeza vou dar um jeito de atender o seu pedido. Então é isso. A gente se vê daqui a 15 dias. Não deixe de dar um pulo lá no apoia.se/parenta. O link tá na descrição desse episódio. Não tem como errar. Se tiver dúvidas, me chama lá na DM que eu te mando o link direto, falo com você a respeito da campanha. Vai ser muito bacana a gente conseguir chegar em outros lugares. Muito obrigado por ter dado play nesse episódio, por ter me emprestado durante esse tempo o seu tempo e seus ouvidos. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tamo junto. Qualquer coisa já sabe. @Parentalidade Preta. E esse foi mais um Trechos do Parenta.